Olá a todos. Hoje eu vou falar sobre as divindades, né? Será que elas existem ou será que elas não existem? E eu vou começar o vídeo, na verdade, pelo final, que seria a questão que é o seguinte: a resposta dessa questão, né? Se é que elas existem ou se é que elas não existem. Eu acredito que a resposta seria: e daí? E daí se elas existem ou se não existem? O que importa nisso é o quão isso faz bem para a gente acreditar nisso, acreditar numa determinada divindade, num deus, numa deusa, ou no Deus, né? Ou não acreditar nessa energia espiritual, né? O mais importante aqui, eu acredito que seria a questão de que a gente, acreditando nessa energia, nessa divindade, como, como isso vai trabalhar a nossa mente, né? Que bem vai fazer isso para nós. Então, eu acredito que esse é o ponto mais importante, né? Enquanto trabalhando com essas divindades, ou enquanto adorando essas divindades, ou seguindo as orientações dessa divindade, ou sendo ajudado por essa divindade. Então, será que ela existe ou será que não existe? É uma questão assim que acho, fica um pouco sem sentido no momento em que isso faz bem para a gente. Ou seja, eu posso acreditar em determinada divindade, e se aquela divindade está fazendo bem para mim, se essa minha crença está fazendo bem para mim, se aquilo está preenchendo o meu interior, e daí se ela realmente existe ou se não existe, talvez ela exista para mim e para mais 1 milhão de pessoas, mas talvez ela não exista para outros 5 milhões de pessoas, ou para o resto do mundo ela não exista. Mas o que importa, até um certo ponto, é que eu acredito nessa divindade e que ela está me trazendo o bem que eu gostaria que ela me trouxesse. Acho que isso é um pouco mais importante do que se realmente ela existe. Na verdade, ela passa a existir no momento em que a gente dá crédito a isso, né? Dá crédito a essa divindade e passa a acreditar, perceber ela, sentir a intervenção dela na nossa vida, mesmo que isso seja psicológico para nós, né? Que seja só um efeito placebo, digamos assim. Mesmo que, porque eu não acredito que seja um efeito placebo no seu 100%, né? Mas a questão de acreditar se está fazendo bem, por que não continuar acreditando, né? Eu só acho que isso é um perigo, um problema, quando se passa a acreditar em coisas enganosas que essa suposta divindade possa nos trazer. E eu conheço muitas pessoas que se deixam enganar por falsas promessas de determinada divindade e acabam se frustrando por causa disso, né? Então acho que a gente tem que ter um pouco de sobriedade quando a gente está se devotando a alguma divindade e procurar perceber o que ela está fazendo de bem para nós e usar esse aspecto positivo para a nossa vida, né? Então, saber se ela existe ou se ela não existe, eu acredito que é um segundo momento, né? Ou um primeiro momento, digamos que a pessoa precise saber se ela realmente existe para poder acreditar nela, né? E tem pessoas que acreditam sem precisar saber, sem precisar ter uma certeza de que aquela divindade existe realmente, né? Isso é um pouco pessoal, isso é pessoal, isso é de cada um. Mas assim, por outro lado, não importa muito se ela existe ou não existe, né? De fato, de verdade. Até porque não existe como a gente ter uma comprovação real se aquela divindade, se aquele Deus, isso eu estou falando em todas as religiões, né?
se aquele Deus, aquela deidade feminina, masculina, se ela realmente existe, não tem como a gente saber. A gente tem indícios, né? Tem muitas mitologias por aí que dão indícios e fazem referências a determinadas divindades, mas a gente nunca vai poder provar que isso realmente, que todas essas mitologias estão falando de seres verdadeiros. Não tem como a gente comprovar isso realmente, né? Só vai poder comprovar o dia que a ciência, por conseguir nos provar isso, ou que a gente chegue num determinado entendimento tão grande que nós consigamos ter assim plena certeza e convicção de que aquela divindade ela realmente existe, né? Mas enquanto ficar só no nesse plano metafísico, esotérico, espiritual, é um pouco complicado a gente fazer uma comprovação de que ela existe ou que não existe, né? Existem certas evidências, né? A ciência quântica já, a física quântica já comprova muitas coisas, dá a entender muitas coisas. A arqueologia também é esotérica, digamos assim, né? Arqueologia espiritual, ou arqueologia essa voltada para a mitologia e que estuda as relíquias do passado. Eles têm realmente muitas evidências sobre determinados seres que foram divinizados e que esses seres superiores e tal, vindo das estrelas, seriam muito superiores a nós, portanto, eram chamadas de divindades pelos povos antigos. Mas até então são só evidências, e eu, no meu entender, são evidências muito fortes, muito contundentes, mas ainda não passam de evidências, não tem uma comprovação dizendo assim, olha, existe tal divindade, né? Existe isso, existe tal coisa. Não, realmente ainda não se tem isso, ainda é controverso e não se tem uma exata confirmação de que que esses seres que os nossos antepassados divinizaram, se eles realmente existiram, se só passa de mitologia. Existe realmente muitas evidências, como já falei, e eu particularmente acredito nessas evidências e acredito que elas nos levam a ter um entendimento bem mais sólido, né, dessa questão de quem eram os deuses antigos, né? Então, se a gente pegar lá na Suméria, na, na Índia, né, os povos mais antigos da face da Terra, de onde se tem relato, então a gente começando a estudar os achados arqueológicos, a gente vai perceber, vai começar a entender muitas coisas que relacionadas às divindades que a gente vê hoje em dia, as raízes estão muito, muito, muito anteriores, né? Coisa de 6.000 anos atrás, né? Em torno disso mais ou menos, onde já se encontrava muitos relatos de divindades, as quais nós cultuamos hoje, né? Sobre outros nomes, mas são as mesmas divindades, ou digamos assim, a mesma essência, né? De todas elas. Mas a questão básica assim, é se elas existem ou não existem enquanto esotéricas, né? Porque elas podem ser realmente seres vindos das estrelas e que foram transformados em divindades, ou simplesmente elas podem ser uma ideia psicológica, uma criação da imaginação das pessoas, né? O que eu não acredito. Mas mesmo que seja uma imaginação, né? E essa divindade faça bem para aquela pessoa, então eu não vejo realmente nem o porquê de se saber exato, de se ter essa certeza de que as divindades existem, né? E aí eu faço a prova dos 9, né? Por exemplo, a pessoa precisa não está se sentindo bem com ela mesma e tal, né? Aí ela encontra lá uma divindade X, né? Que ela se identifica, que ela acha bacana, o que significa aquela divindade, o que significa o culto daquela divindade.
E ela começa a cultuar essa divindade e ela começa a se sentir melhor com ela. Começa a se sentir melhor interiormente, né? Começa a ver os frutos na sua vida prática, na sua vida diária, os frutos positivos. Então, acabou. É só isso que precisa. Não precisa mais do que isso, né? Se essa evidência de se sentir bem já por si só já é algo bom, né? Mesmo que essa divindade seja uma imaginação da pessoa, digamos assim, né? O que eu não acredito, mas se for uma imaginação total, né? Total imaginação da mente da pessoa, mesmo assim isso por si só já está fazendo bem para ela. Então já vale a pena continuar no culto dessa divindade. Começa a ser perigoso quando a pessoa começa a se fanatizar por essa divindade e o que já é um segundo momento, já é que a gente tem que cuidar para que isso não aconteça, né? Mas aí já vamos estar falando de fanatismo, então não é bem o objetivo do vídeo, né? O objetivo do vídeo é mais ou menos dizer se essas divindades existem e qual o sentido de saber que elas realmente existem ou de provar que elas não existem. No meu entender, não tem muito sentido, né? Uma vez que elas fazem bem para quem as cultua, qual é o problema? Que mal tem, né? Fazendo bem, que mal tem. Então, é isso, né? Nesse vídeo eu gostaria somente de fazer esse comentário, porque muitas pessoas às vezes têm receios sobre isso, né? Será que determinada divindade existe? Será que não existe? Será que é imaginação da minha cabeça? Será que não é? Será que tudo isso existe? É tudo fantasia? E o que eu tenho para dizer para essas pessoas é que se elas estão fazendo bem pra, pra, de alguma forma, né? Então que continuem com isso, né? E isso, só esse bem-estar já se faz bem, já faz bem. Tive um mestre indiano uma vez que me disse o seguinte, que é o qual eu praticava meditação e ele dizia assim, não, o negócio é o seguinte, o que tu faz durante a meditação, as sensações, o que tu viu, o que tu deixou de ver, não tem tanta importância. O que realmente tem importância é quando tu sai da meditação. O mais importante da meditação é depois da meditação, ou seja, o que tu trouxe de bom para ti, o que tu vai aplicar na tua vida, né? Então, assim, a tua vida não é um estado de meditação, a tua vida é fora da meditação, é naquele momento que a pessoa vai se relacionar com o mundo, vai se tornar um ser humano melhor, né? Ou pior, né? Dependendo do que ela fizer. Mas é na vida que a gente passa a limpo o que conheceu durante a meditação. Então eu vou transformar isso e vou dizer o seguinte: a vida a gente passa a limpo na vida, no dia a dia, no convívio com as pessoas, no trabalho, nos nossos desejos, nossos sonhos, nas nossas metas, a gente passa a limpo o que a gente conquistou através do contato com determinada divindade. Então, eu acho isso muito interessante, porque na verdade o que nós precisamos, o que nós queremos, ou o que nós precisamos, e o que nós queremos inconscientemente, mas acredito que é o que nós precisamos, ou seja, o que nós queremos inconscientemente é o que nós precisamos. O que nós queremos consciente é o que nós precisamos inconscientemente, eu acho que é mais ou menos isso, né? Então, o que nós precisamos é nos tornar melhores, né? Ter uma vida mais saudável, com menos doença, com mais realizações profissionais, pessoais, em todas as áreas da vida, nível sentimental, familiar e tudo. Se a gente consegue melhorar isso em nós, consegue ser um ser humano melhor para nós mesmos e depois para os outros, então a questão da divindade, se ela consegue fazer isso em nós, mesmo que ela seja imaginária, o que eu não acredito que seja imaginária, mas para aqueles que pensam que é imaginário, ou se a gente quiser entender elas como imaginárias, ou como criação da nossa própria mente, ou criação de uma determinada cultura, é o que menos importa, né? O que realmente importa é o segundo momento, que é se isso nos deixa melhores, conviver melhor com as pessoas e tal, ter uma vida melhor, ter mais saúde, ser mais feliz, ter mais alegria, ser uma pessoa mais completa, eu acho que isso aí já está valendo 100%, né?
E depois vou então fazer um vídeo sobre essa questão das evidências das divindades, né, as evidências científicas que nós temos, as evidências arqueológicas, e são muitas, né? Alguma coisa eu já postei aqui nesse canal, mas tem outras evidências muito interessantes de comentar, que a gente se sente, para aqueles que têm alguma insegurança ou que são curiosos, né, que para a gente ter um certo, pegar uma veracidade maior nisso, né? Ou pelo menos saber de onde é que surgiram toda essa mitologia, né? De todas essas divindades de todas as culturas, né? E eu estou falando tanto da mitologia do Deus hebraico, né? Quanto Jeová, né? Ou tanto dos outros deuses como Ísis, como Thor, como Ganesha, várias das culturas, né, egípcia, fenícios, indianos, gregos e tal, né, e por aí vai, né. Então, é um assunto bastante interessante, né, e se a gente for começar a pensar, cada uma dessas divindades, elas praticamente têm a mesma, não a mesma, muitas delas têm a mesma, o mesmo cepo, né? Digamos, foram feitas praticamente do mesmo cepo, porque a mesma divindade que é cultuada como Vênus em determinada cultura, também é cultuada como Lakshmi, né? Mahalakshmi, lá na cultura indiana. Então, e é cultuada também como Afrodite, e todas elas têm mais ou menos a mesma semelhança, né? Deusa da beleza, deusa da fertilidade, e então assim, é uma energia, na verdade, que existe no cosmos, no universo, ou dentro de nós mesmos, ou nos dois, né? Tanto fora quanto dentro de nós, e que se expressa, essa energia se expressa, é uma energia latente que existe no universo, e existe dentro de nós mesmos, e essa energia ela acaba se manifestando nas diversas culturas, né, de determinadas formas, ou seja, existe uma energia latente, e essa energia, existe, vamos dizer assim, existe uma energia venusiana latente, né, então, que está relacionada a Vênus, né, ou mesmo dizendo assim, não vou nem chamar de planeta, mas existe uma energia relacionada à fertilidade, à feminilidade, à beleza, à harmonia, ao amor, às artes, né? Tudo esse tipo de, de energia, né? Então essa energia se manifesta através de divindades nas determinadas, em várias culturas. Então uma cultura com um nome, outra cultura com outro nome e assim por diante, e assim por diante. Quer dizer, às vezes com pequena diferença entre uma divindade e outra, mas assim, a energia base fundamental é a mesma. Ou seja, e tem também os deuses guerreiros, né? Os deuses guerreiros são também muito similares em todas as culturas. Todos eles têm mais ou menos o mesmo pulso, a mesma agressividade, o mesmo ímpeto, a mesma coragem, né? E todos eles têm, em cada cultura, um nome diferente, né? Então, assim caminha a humanidade. Já dizia, né, o, o poeta, né, digamos assim. Então é isso aí, pessoal. Espero que o vídeo tenha servido para alguma coisa, para alguém, né? Se serviu para uma pessoa já está bom. E eu gostaria de pedir para vocês que se inscrevam aqui no canal, né? Se gostaram do vídeo, dê um joinha aqui, né? E se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode botar aqui embaixo aqui que eu respondo para vocês, tá certo? Obrigado aí, tudo de bom. Até mais.